Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, desde já, peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada aqui do Chaves Remista, se torne membro. Na descrição tem um link para você virar membro aqui do canal. E na descrição também vou deixar o link da Bet Nacional, o maior site de apostas do Brasil, com as melhores cotações do mercado, você já sabe. Via Pix, você faz o seu cadastro, faz a tua aposta e, claro, recebe na hora aí com a Bet Nacional. Chance de você ganhar uma renda extra aí no seu final de semana. A gente vai repercutir agora a entrevista do Fábio Bentes, tá? Que ele concedeu ali a Remo TV ontem, e a gente vai repercutir o que ele falou aí e discordar de muita coisa, com certeza, porque, sinceramente, o Fenômeno Azul tá cansado. Vem com a gente. Bom, galera, eu vou colocar aqui a entrevista, daí a gente vai escutando o que ele está falando e talvez eu pare aqui para comentar o que ele tiver aí falando a respeito dessa coletiva de ontem, que vocês já assistiram, nessa entrevista ali, que vocês já assistiram com certeza na Remo TV. A gente vai apenas fazer mais um comentário e, claro, eu espero que vocês comentem aí também no vídeo. Vamos lá. Vou colocar aqui para a gente escutar o Bentes. Fábio, por que houve esse decréscimo no preço de ingresso e por que o clube resolveu baixar esse valor? Bom, acho que primeiro eu queria historiar, né, que o preço do ingresso não é decidido do nada, ele leva em consideração uma série de fatores, entre eles a nossa capacidade de investimento para aquele período. É importante que o torcedor entenda algumas situações que vêm acontecendo no clube já há alguns anos, mas é importante posicionar. Primeiro, quando começa o ano, a gente começa sem receitas a princípio, né? Esse ano não é diferente, porque tanto a verba de transmissão do campeonato, que é em torno de 800 e poucos mil reais, quanto a verba do Vamos Parar para o Campeonato Paraense, que é em torno de 650 mil reais, ou seja, em torno de 1,5 milhão as duas verbas, essas duas verbas estão oferecidas já para o Estado do Trabalho há algum tempo, desde 2000. E isso não foi comentado, né? Isso não foi comentado para a gente, por exemplo, no final do ano passado, naquela entrevista do futebol, que daqui a pouco a gente vai colocar de novo aqui para vocês. Isso não foi comentado, né? Queria ter bloqueio de renda de novo, do patrocínio do Bampará. Lembre-se que quando terminou aí a temporada, o Bentes veio em entrevista e disse que as receitas, os patrocinadores, o Remo não ia perder nenhum patrocinador depois da Série B, depois do rebaixamento. Então, o torcedor não sabia disso, que ainda seguia esses bloqueios. Bora lá. 2014, salvo engano. Então, desde esse período, o clube não conta no início do ano com essas duas receitas. Paralelo a isso, a gente teve esse rebaixamento, que é uma coisa que, enfim, não estava nos planos nem do torcedor, nem da diretoria, nem de ninguém. Eram 12 milhões, né, Fábio? Pelo menos, né? 12 milhões. E a gente inicia sem qualquer tipo de cota de transmissão do Campeonato Brasileiro, né? Vamos ter uma ajuda da CBF Campeonato Brasileiro, uma parcela só de 250 mil reais, ela só vai acontecer lá na frente. Que é uma mixaria, né? Não paga nenhuma folha do Remo. Então, no momento, o que a gente tem de certo é a receita das bilheterias e do aspecto comercial do clube, né? A camisa, as vendas das lojas, o licenciamento de produtos e o valor que se arrecada por si só, né, sem incluir a bilheteria, não é suficiente para fazer frente à folha de pagamento. Então, quando a gente definiu o valor dos ingressos, estava muito associado ao que a gente precisaria para fazer frente às despesas mensais do Clube do Remo, para que a gente não voltasse a... Pois é, mas aí você aumentando o valor do ingresso, né, e com o time claramente cheio de apostas, né, com o torcedor ainda chateado pelo rebaixamento, isso não ia acontecer. O torcedor está cada vez menos se importando para o estadual. Porque ele sabe o nível que é aqui. Ele sabe que sem muito esforço, Remo e Paysandu chegam nas finais. Tem que acontecer uma tragédia, como aconteceu no passado com o Tatuna, para o Remo não chegar na final, para o Paysandu não chegar também. Então o torcedor, ele, como eu falei no vídeo de ontem, ele paga pelo espetáculo. Se ele vê que o produto é ruim, ele não vai querer pagar caro e com razão. Não tinha por que o Remo cobrar mais de 30 reais nesses valores de ingresso. Colocou 40 no tobogã, ainda 25. É óbvio que não é da gente, pessoal. É óbvio que não é da gente. E o torcedor está acordando.
Está cansado. Ano passado foi a saturação da paciência. Pela maneira que o Remo conseguiu ser rebaixado. Sabe? Então, bora lá. Aquela estaca que existia antes da gente assumir, que era aquele constante atraso salarial. Então, para que a gente não começasse o ano já atrasando salário, que é uma coisa que não é agradável para ninguém, a gente sabe o resultado que isso pode trazer, a gente definiu nos primeiros jogos o valor do ingresso, né, dentro daquilo que a gente precisaria arrecadar. Agora, a gente monitora a rede social, a gente viu algumas reclamações, acho inclusive alguns argumentos pertinentes. Poxa, quando saiu o primeiro jogo contra a Amazônia, foi uma enxurrada de reclamações. Aliás, antes, ano passado ainda, na final da Copa Verde, a gente já estava reclamando dos valores dos ingressos. Quando o Remo voltou ali para a Série B, tudo bem, tinha uma porcentagem ali de torcedores que podiam entrar no Bainão, mas o valor também era muito caro. Então o torcedor, ele não vai querer pagar caro por espetáculo ruim. Ainda mais no Bainão, que a gente sabe que a estrutura do Bainão é muito ruim. Não dá conforto para o torcedor. E um tobogã não tem mais conforto que o outro. Não tem. Porque ninguém consegue assistir o jogo do Bainão sentado naquela arquibancada. Ninguém fica. Porque não tem estrutura. E o espetáculo é ruim nesse início de ano. E a gente resolveu, para esse jogo com a Tuna, fazer um ingresso promocional, né? Primeiro, um lote reduzido aí de 1.000 ingressos para cada lado a R$20. Em segundo lugar, deixar o ingresso igual para os dois lados a R$30, porque é um jogo estratégico importante, e atendendo esse apelo da torcida, a gente decidiu. Pois é, as reclamações das redes sociais surtiram efeito e deixou os valores dos mesmos tobogãs, tanto da Almirante como da 25, a mesmo valor. Então, isso que a gente batia na tecla lá atrás, e tinha um argumento, porque o tobogã da 25 tem estrutura de banheiros, tem estrutura de bar. Caramba, se tem estrutura de bar, então cobra mais barato e faz o teu torcedor consumir no bar. Então, não tinha por que cobrar mais caro, só porque tinha bar ali. Se o cara vai gastar no bar, por que ele vai pagar mais caro no ingresso? Né? Reduzir para essa partida, né? É bom que se diga que para que a gente possa ter o time cada vez mais forte, a gente está buscando sim reforços e contratações ainda do Campeonato Paraense e visando lá na frente a Série C. Aliás, é uma coisa que a gente se pergunta, né? Como é que vai conseguir contratações se não tem dinheiro? Porque o que dá a entender, que o Fábio deixou na entrevista aí, é que não tem dinheiro, que se só vai conseguir contratar se o torcedor comparecer na arquibancada. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o sócio torcedor também. A gente precisa ter receita. Sem receita é difícil contratar. Então, hoje, a gente tem uma folha de jogadores ali em torno de 350 a 400 mil reais, essa folha de jogadores, e temos aí outros custos, em torno de 250 mil reais, que são despesas com funcionários, com comissão técnica, com a manutenção da estrutura. Então, eu diria que hoje o custo Remo é algo em torno de 650 mil reais, custo mês, de despesas fixas, e a gente precisa arrecadar isso de dinheiro corrente para que a gente possa fazer frente. E a gente não está conseguindo, a gente está em déficit. Hoje, a gente vai ter dificuldade para honrar os compromissos por conta da baixa arrecadação nos 2 primeiros jogos, né? Enfim, tem o jogo domingo, tenho a expectativa que a gente possa melhorar isso, né? Até pelo aspecto promocional que foi feito, mas aí com certeza, ainda que a gente lote a casa, a gente não vai ter arrecadado o suficiente para honrar os compromissos aí. Eu estou buscando outras alternativas, porque não está no nosso plano de deixar atrasado, então sempre buscando alternativa nesse sentido. É triste, né, pessoal? É triste. 2022, terceiro ano da gestão do Fábio Bentes, e a gente ainda tem que escutar que a arquibancada, que a bilheteria é a principal fonte de renda do clube. É triste. De verdade. E ele jogou a responsabilidade para você, torcedor, para eu que sou torcedor, para nós. Então, depois de um rebaixamento que foi inaceitável, da forma que foi, de uma temporada que foi péssima ano passado, agora, de novo, jogar a responsabilidade para cima do torcedor. Gente, o torcedor ele tem que ser visto como consumidor. Porque ele paga pelo produto. Ele não é um filantropo. Ele está consumindo. Ele está pagando o ingresso dele, ele paga o sócio torcedor, ele compra a camisa. Então, ele só quer que o clube devolva algo para ele. E jogar a responsabilidade agora para o torcedor lotar a arquibancada, para garantir aí o pagamento no final do mês,
é uma grande tristeza para mim, porque, sinceramente, se a gente fala que o clube é bem administrado pelo Fábio Bentes, como é que ele vem agora e diz que a única alternativa nesse momento, né, é a arquibancada, é a gente lotar com Tatuna? Então, sinceramente, a gente precisa colocar no debate isso. Será que realmente é boa administração? Porque se o clube não consegue achar uma alternativa, tá, para arrecadar, a folha do Remo é 650 mil, como ele disse. E se o Remo estivesse na Série B? Teria que ir atrás também, né? Detalhe, ele disse ano passado, na entrevista coletiva ali, que o Remo iria brigar por títulos esse ano. Que ele ia montar um elenco, primeiramente, com uma proposta para o Parazão, e depois repor as peças para a Série C, mas a gente vê que o elenco do Remo ele é muito limitado e vai precisar de muitas peças para a Série C. Não só o processo, como pelo título que ele prometeu e o torcedor vai cobrar. Então, galera, de verdade, eu fico decepcionado, triste, de mais uma vez a gente ver jogarem a responsabilidade para o torcedor, cara. O torcedor que é o menos culpado, é o único que não tem culpa, na verdade. O torcedor carrega o clube nas costas desde que o Remo foi fundado. Se não fosse o torcedor, o Remo já tinha ido à falência. Ah, mas a gente não abandonou na época das múmias, porque a gente sabia que o clube era mal gerido. Porque se a gente largasse ali, meu Deus do céu, a gente não sabia o que tinha acontecido ali. O Remo tinha voltado para a Série D, tinha ficado sem série. Meu Deus do céu. 2018 quase aconteceu isso de novo. Então, toda vez, jogar a responsabilidade para o torcedor é demais, né? É demais. Fábio, qual a importância do valor desse ingresso, como você explicou, para construir um time forte, competitivo? Como isso influencia dentro do clube? Todo mundo sabe que a gente faz uma gestão pé no chão, né? Quando a gente assumiu lá atrás, quando houve a eleição do clube, eu disse que eu não prometi sonhos, não prometi loucuras, eu prometi gastar aquilo que o clube arrecada. Então, enquanto a gente... Mas você, Fábio, agora prometeu títulos, né? Então, se você prometeu títulos, você vai ter que fazer investimento. Vai ter que fazer investimento e ir atrás também de parceiros para cobrir esse investimento. Como eu falei, não só jogar responsabilidade para o torcedor. A gente não consiga gerar uma arrecadação financeira que seja satisfatória, fica difícil dar voos maiores. Porque eu não vou me comprometer em pagar e no final do mês não ter dinheiro. A gente tem muito mais a perder com isso. Então, se tiver que fazer uma escolha entre um time que custe menos, mas que a gente consiga pagar, e um time que custe mais, a gente começa a fazer atraso de salário, a gente sabe a consequência disso, eu vou sempre... Time que você vai pagar menos não vai te levar a lugar algum. Ano passado, acho que já deu exemplo, né? Vou gastar um pouco menos, mas que eu consiga pagar. Então, a importância... Detalhe que eu não estou apoiando aqui o Remo ir amanhã e contratar 5, 6 jogadores a mais de 100 mil reais, tá? Só para constar. De conseguir boas bilheterias e boas arrecadações é que isso está diretamente ligado com a nossa capacidade de investimento e, portanto, com a capacidade de contratar sempre melhores jogadores. Pois é, eu acho que nesses 3 anos, né, e a gente teve aí praticamente 2 anos de pandemia, a gente não teve um sócio torcedor do jeito que a gente gostaria para o torcedor do Clube do Remo, né? Claro que a pandemia atrapalhou, eu vou tirar esse recorte de 2 anos, mas no período que houve acesso e joga no estádio, acho que o nosso torcedor não funcionou daquele jeito que a gente gostaria. Então isso era uma coisa que a gente estava devendo. E esse ano a gente atrasou um pouco o lançamento do sócio, porque a gente queria fazer algo diferente. Pois é, ano passado, né, quando retornou o público nos estádios e o Remo lançou o sócio torcedor, aumentou o valor do sócio. Aumentou, e isso afastou o torcedor, e pouquíssimas pessoas continuaram pagando até agora o lançamento do novo sócio torcedor. Pouquíssimas pessoas. Então, ano passado, poxa, com o público reduzido, né? Como ele falou, pandemia, dificuldade para todo mundo. Se tivesse colocado um valor mais justo, tenho certeza que o torcedor iria lá e abraçava a causa. Porque realmente, na tua gestão, Fábio, não acertou o sócio torcedor até hoje. A gente torce para que esse novo agora consiga engrenar com valor mais baixo e vocês consigam, de verdade, olhar para o torcedor e para o sócio torcedor, né? A palavra sócia, de sociedade, fazer com que o clube tenha essa sociedade justa, né? Entregando um bom produto para o torcedor. É só isso que a gente pede.
algo que pudesse vir ao encontro do anseio do torcedor. Então, nós encontramos uma nova parceria com uma nova empresa que tem expertise e experiência em outros estados, trocamos quem era parceiro anterior do clube e estamos muito otimistas com as perspectivas que vêm por aí. Então, quando a gente consegue fortalecer o sócio-torcedor e gerar uma arrecadação que seja compatível com o tamanho da nossa torcida, a gente consegue melhorar esse planejamento, porque o sócio-torcedor ajuda naquilo que eu falei anteriormente. Vamos supor que a gente tenha 5 mil sócios-torcedores pagando R$60, hipoteticamente aqui. A gente vai ter 300 mil por mês, a gente consegue fazer um planejamento. Agora, imagine que a gente tenha 10 mil sócios-torcedores pagando R$60, a gente já tem R$600 mil por mês. Então, olha a diferença, né, e a importância da gente ter. Se eu pudesse escolher, óbvio que eu preferiria ter o nosso estádio lotado com apenas sócios-torcedores, que a gente já teria certeza da renda naquele mês e a gente teria certeza do torcedor presente aqui apoiando e empurrando o clube em todos os jogos. Pois é, mas aí tem que ter o retorno para o torcedor, né? A troca, oferecer serviços para o torcedor no plano de sócio-torcedor, vantagens, como era antigamente ali em 2015, que para mim foi a melhor fase do sócio-torcedor. Né? Tinha até descontos em cerveja, tinha um monte de coisa. Tinha um monte de coisa legal, o torcedor era muito bem tratado naquela época. Né? Porque, sinceramente, na atual gestão não acertou, o Nação Azul não acertou. E o tempo que ficou desativado, sinceramente, o Remo perdeu muito dinheiro com isso. Né? E lá atrás, na Série B, quando era para ter reduzido o valor para atrair, né, nesse retorno do público aos estádios, não, o Remo foi lá, aumentou o valor e o torcedor não conseguiu. Você tem que fazer um estudo da economia da tua cidade. Belém não é uma das melhores cidades no quesito economia. Tem muita gente desempregada, muita gente que está aí na base do trabalho autônomo, muita gente vende o almoço para comprar a janta e muita gente ainda tira do próprio bolso o que não tem para ajudar o Remo, mas isso tem limite, né? Ainda mais depois de um rebaixamento. Torcedor, peço aí mais uma vez esse voto de confiança. Vocês sabem o quanto foi difícil a gente conseguir mudar esse clube. Ainda falta muito para ser mudado. O clube do Remo está longe do que a gente julga ser ideal. Existem várias coisas ainda para terminar aqui. Acho que a gente conseguiu nesses pouco mais de 3 anos aí mudar bastante o clube, retornamos ao nosso estádio, compramos CT, botamos salário em dia, investimos no NASP, tantas outras coisas que eu não vou me alongar aqui e que o torcedor que acompanha o clube sabe que vem acontecendo. E isso só foi possível porque a gente sempre caminhou junto. Torcida e time junto conseguem muitas conquistas, e essas conquistas foram por isso. Então, mais uma vez, a gente precisa ter a torcida perto. O torcedor do Clube do Remo, ele não existe igual nesse Brasil. Eu sou um admirador, eu sou um torcedor, mas sou um admirador da torcida, que nunca abandonou em momentos muito mais difíceis do que esse que a gente está vivendo. E não é agora, porque a gente teve, sim, esse resultado negativo do rebaixamento, que a torcida vai abandonar. Eu tenho certeza que o torcedor vai estar junto com o time nessa retomada. Nós precisamos de vocês e a gente conta com a presença de vocês no domingo aqui contra a Tona. Eu estarei lá, fiz a minha parte, sou sócio torcedor, estarei lá com a minha família, tá? Mas tem muito torcedor que ainda está chateado e o valor do ingresso reduzido é apenas uma forma de vocês mostrarem, beleza, estou escutando o torcedor, estou lendo o torcedor não é burro, o torcedor não é bobo, né? Ele só quer ajudar, ele dá ideias para ajudar. E a ideia de reduzir o valor do ingresso agora, né, é porque ele quer ajudar. Porque ele não é que ele vai colaborar com um valor alto com produto ruim. Porque o que ele está vendo em campo é um produto ruim. E eu vou colocar para vocês agora, galera, tá? Aqui, a fala do Bench ano passado, tá? Quando ele disse ali na coletiva do futebol o que ele achava da temporada 2021, tá? Então vou colocar aqui na tela para vocês terem uma noção de como o discurso já mudou, né? Do final do ano passado para começo desse ano. Vou colocar aqui na tela para vocês. O primeiro que não tenho como classificar como muito ruim um ano que a gente chegou em 3 finais de competições nacionais. Não posso concordar com essa observação. Tivemos um acesso, obviamente, tivemos um lado negativo, que foi esse final do ano ter tido um rebaixamento. Mas eu não considero um ano muito ruim. Considero que houveram alguns erros e algumas coisas aconteceram e castigaram um ano bom. Se não tivesse acontecido o rebaixamento, a gente estaria aqui fazendo uma avaliação, né, de que foi um ano muito bom para o Clube do Remo por conta de tudo isso que eu acabei de citar. Com relação a essas questões estatutárias... Bom, tá aí, Fábio, né? O Remo caiu e não tem como dizer que ano passado foi bom. Agora, nesse começo de 2022, você está vendo, quando começou a doer no bolso, né? O Remo perdeu, no mínimo,
no mínimo 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Muito dinheiro. Sim, você tem razão. Se o Remo não tivesse caído, a gente estava dizendo que ano passado tinha sido positivo. Porque o Remo estaria na Série B ainda. Teria pelo menos os 15 milhões aí, porque também foi campeão da Copa Verde. Depois entrariam os patrocínios, tinha a chance de não ter mais bloqueio de nada. Então não tem como, né, dizer que ano passado foi positivo. Você disse aí, e tenho certeza que agora, fevereiro de 2022, você discorda da sua própria fala. Então escute o torcedor não é bobo, tá? E está cansado, ele já ajudou bastante, e ele vai colaborar se ele ver resultado dentro de campo, se ele ver o trabalho sendo bem feito no futebol. Porque senão, meu amigo, nada vai rolar. Claro que a gente não vai abandonar o barco, a gente não quer ver o Remo rebaixado. Mas não conte com o torcedor em termos de filantropia, porque isso não vai rolar. A gente é consumidor, a gente quer um produto de qualidade, porque a gente quer ver o Remo lá em cima sempre. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.